Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal e vamos continuar nossa saga hematológica. Vamos falar de leucemia mieloide crônica. Vocês sabiam que a LMC constitui cerca de 14% de todas as leucemias? Não? Então, veja esse vídeo até o final, inscreva-se no canal, ative o sininho para mais notificações e deixem um like. Faça seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca ali pau nesse vídeo. Então, amigos analistas clínicos que idolatram uma lâmina quando observam uma leucocitose. Nesse caso, vamos conversar sobre leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica, ela é uma doença clonal da célula progenitora hematopoética caracterizada pela presença do cromossomo Filadélfia. Esse gene produz uma proteína com elevada atividade de tirosina sinase, que regula a proliferação celular. Esses eventos moleculares traduzem-se clínica e laboratorialmente por uma hiperplasia mieloide, uma leucocitose, neutrofilia, basofilia e uma esplenomegalia. As manifestações clínicas da leucemia mieloide crônica dependem especialmente da fase da doença. A história natural compreende inicialmente uma fase crônica com poucos sintomas e mais prolongada, de 3 a 5 anos, seguida de uma fase acelerada, mais sintomática, com duração de alguns meses, e por fim uma crise plástica e frequentemente fatal. A fase crônica ela tem uma duração mediana entre 3 a 5 anos. As manifestações clínicas incluem sintomas constitucionais, como fadiga, perda de peso, sudorese, a febrícula e os achados de exames clínicos que levam a uma palidez e uma esplenomegalia. A intensidade das manifestações clínicas depende do volume da doença existente, traduzido pela leucocitose e organomegalia. A esplenomegalia vai estar presente em mais de 80% dos casos e, dependendo do seu volume, vai causar um desconforto abdominal e vai fazer efeitos compressivos nas vísceras ocas, ocasionando uma plenitude pós-prandial e outros distúrbios digestivos. Também pode ocorrer um infarto esplênico, que se tem localização subcapsular, desperta uma dor devido à periesplenite. Também a hepatomegalia discreta e moderada pode ser encontrada e algumas manifestações de hiperviscosidade, como priapismo, zumbido, alterações visuais, que são observadas raramente e ocorrem nos pacientes com acentuada leucocitose. No sangue periférico, ela é caracterizada, a leucocitose, como algo superior a 25.000 por milímetro cúbico, raras vezes atingindo níveis superiores a 400.000 células por milímetro cúbico. Na contagem diferencial encontram-se granulócitos em todas as fases de maturação, predominando os mielócitos e as formas maduras, enquanto que os mieloblastos, promielócitos, representam menos de 10%. A basofilia vai ser um achado comum, a eosinofilia também pode estar presente, a anemia é quase sempre normocrômica e normocítica, também discreta e comum, e a contagem de plaquetas é normal ou levemente aumentada. A medula óssea mostra intensa hiperplasia granulocítica com morfologia geralmente normal. O número de blastos é inferior a 10% e pode ser encontrado uma monocitose absoluta. É comum ocorrer a hiperplasia megacariocítica. A biópsia de medula óssea vai ser útil para ratificar a hiperplasia
e detectar a presença de fibrose. Essa podendo variar de apenas um aumento das fibras de reticulina a uma moderada mielofibrose. A fosfatase alcalina dos leucócitos vai estar sempre baixa e as concentrações séricas de desidrogenase lática e do ácido úrico normalmente vão estar elevadas. A fase acelerada tem duração de alguns meses e caracteriza-se por resistência terapêutica citorredutora, aumento da esplenomegalia, da basofilia e do número de células blásticas, também da trombocitose ou trombocitopenia, mielofibrose e evolução clonal citogenética. Nessa fase, os pacientes podem estar assintomáticos ou, mais frequentemente, apresentar uma febre, sudorese noturna, uma perda de peso e algumas dores ósseas. E aí a gente tem a crise blástica. Considera-se que a leucemia mieloide crônica vai estar numa crise blástica quando o número de células blásticas é superior a 20%. Isso é um critério da Organização Mundial da Saúde. Tanto na medula óssea quanto no sangue periférico. Essas células imaturas vão ser os mieloblastos, em 50% dos casos, linfoblastos em outros 25%, e no restante pode ser células indiferenciadas ou até mesmo bifenotípicas. Nessa fase é comum a presença de febre, sudorese noturna, anorexia, perda de peso e dores ósseas. A esplenomegalia aumenta e a infiltração extramedular pode estar presente, particularmente nos linfonodos, pele, ossos e sistema nervoso central. Excepcionalmente, a crise blástica isolada em sítios extramedulares precede uma infiltração da medula óssea. A crise blástica como manifestação inicial da leucemia mieloide crônica é incomum e deve-se procurar diferenciá-la das outras leucemias mieloides e linfóides agudas, pois as estratégias terapêuticas vão ser diferentes. Alguns pacientes, quando tratados, podem voltar à fase crônica da doença, porém essa vai ser de curta duração e a expectativa da sobrevida sem tratamento é de apenas 3 a 6 meses após o início da crise blástica. O diagnóstico diferencial habitualmente não oferece dificuldade, pois o achado da leucocitose neutrofílica, com presença de células mieloides em várias fases da maturação associadas à basofilia e à inexistência de doença infecciosa ou neoplasia sistêmica, praticamente definem o diagnóstico, que é firmado pela identificação do cromossomo Filadélfia ou do gene BCR-ABL. Em 5% dos casos de leucemia mieloide crônica, o cromossomo Filadélfia não é visualizado pela citogenética, mas a pesquisa do gene BCR-ABL com a PCR vai ser positiva. Nos casos definidos pela Organização Mundial da Saúde, como síndrome mielodisplásica ou síndrome mieloproliferativa, o diagnóstico diferencial com a MLC pode ser difícil. Nessa categoria, encontra-se a leucemia mielomonocítica crônica, LMMC, a leucemia mielomonocítica juvenil, LMMJ, e a leucemia mielocítica atípica. A leucemia mielomonocítica crônica, ela se acompanha de expressiva monocitose, displasia das 3 linhagens hematopoéticas e ausência do cromossomo Filadélfia. A leucemia mielomonocítica juvenil, ela é uma entidade distinta do adulto e ocorre predominantemente abaixo de 2 anos de idade, caracterizando-se clinicamente por febre, hepatosplenomegalia, linfonodomegalia, erupção eczematóide, leucocitose monocítica, anemia, trombocitopenia e concentração de hemoglobina F bastante aumentada. E a leucemia mielocítica crônica atípica,
é uma entidade clínica ainda mal definida, que se caracteriza por quadro hematológico semelhante à LMC, porém com presença de displasia. O exame de detecção do BCR-ABL por métodos moleculares é negativo nesses pacientes. Vamos falar um pouquinho do prognóstico da LMC, né? Ele vai variar de acordo com a fase evolutiva da doença. Na fase crônica, há índices que visam individualizar grupos prognósticos, estratificando os pacientes em graus de risco baixo, médio e alto. Na terapêutica, o tratamento da LMC é recomendado para todos os pacientes com diagnóstico confirmado já dessa entidade. Os recursos terapêuticos disponíveis são agentes citostáticos, hidroxiureia e o busulfano, o alfa-interferon, que é capaz de induzir uma remissão hematológica completa em 90% dos casos, os inibidores da tirosina cinase, como o mesilato de imatinib, e o transplante de células tronco hematopoéticas, sendo que apenas os 3 últimos são capazes de interferir favoravelmente na evolução natural da doença. O transplante de células tronco hematopoéticas. Ele é o método mais eficiente para induzir uma remissão citogenética e molecular completa, determinando longa sobrevida e provavelmente cura em 70% dos pacientes. Os resultados são superiores na presença de fatores favoráveis, como idade inferior a 35 anos, fase crônica da doença, um doador aparentado compatível e do sexo masculino, citomegalovírus negativo, sem tratamento prévio com o busulfano e quando o intervalo entre o diagnóstico e o transplante de células tronco-hematopoética é inferior a 2 anos. Entretanto, nas mesmas condições ideais, ainda assim tem um risco de 15 a 20% de mortalidade, que se relaciona à toxicidade do regime de condicionamento e também à doença enxerto versus hospedeiro. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe aquele like bacaneco para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.